Irmãos, como agradecer a Deus por um privilégio desse, né? A graça de ser pai e a graça de poder, junto com a igreja, com essa igreja querida, participar desse momento de marca de pertencimento, né, ao povo de Deus. Como se diz, na antiga aliança, os filhos são herança, e em momento nenhum da Bíblia a gente diz, ou a gente vê dizer que deixaram de ser, continua sendo parte do pacto, como o pastor falou, e é um privilégio muito grande participar desse momento com os irmãos. Até esclarecendo, a Maria Fernanda não está nem com 3 meses ainda, então os irmãos não reparam, provavelmente a gente nem participe ativamente de confraternizações, ainda está no processo de desenvolvimento da imunidade, mas logo que ela nasceu, poucos dias, eu lembrei que tinha o aniversário da igreja, tinha festa por aqui, o pastor Davi que ia batizá-la, eu falei, pastor, vamos aproveitar e vamos fazer tudo junto, mesmo porque, para quem não conhece bem a história, a igreja Presbiteriana da Lapa é filha desta igreja, e nós temos muito que agradecer a Deus pela instrumentalidade dessa igreja, pela maneira como o conselho plantou, né, o conselho da Igreja da Aliança plantou, Deus plantou através da instrumentalidade desse conselho, uma igreja relativamente próxima aqui no bairro do Alto da Lapa, mas com um empenho e um desempenho e um apreço e uma doação e um compromisso que que eu tenho procurado como pastor sempre enfatizar e deixar claro para os irmãos do Alto da Lapa, e nós temos muita gratidão, e é por isso que parte da nossa igreja está aqui para celebrar esse momento de festa da Igreja da Aliança nesse mês de setembro. Irmãos, sem mais delongas, né, nos primeiros anos aqui em São Paulo, inclusive aqui mesmo na Igreja da Aliança, nós, ali no primeiro, no segundo ano que eu estava em São Paulo, eu trabalhei, né, tanto lá no Alto da Lapa como algumas visitas aqui na Aliança, o Evangelho de Marcos. E com a consolidação aí da tecnologia, né, no sentido de transmissão e tal, eu resolvi retomar isso. E hoje pela manhã, lá na igreja do Alto da Lapa, eu terminei o capítulo 7. E para minha surpresa, eu encontrei muitas aplicações, implicações do capítulo 8 para o momento que a gente está vivendo. Então, o segundo livro aí do Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos ler apenas um versículo desse capítulo 8, verso 18. Como eu disse, pela manhã, no culto da manhã, culto matutino lá na igreja do Alto da Lapa, eu terminei o capítulo 7, os versos 31 a 37, e agora nós vamos fazer aqui uma abordagem sintética, objetiva, dos 30 versos primeiros aqui do capítulo 8, mas nós vamos ler só o versículo 18 do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Então, confiando nas orações que foram feitas, a começar pastor Davi, que já pediu a bênção de Deus por esse momento, nós confiando na assistência do Espírito Santo, vamos ler esse texto da palavra de Deus, verso 18 do capítulo 8 de Marcos. Eu peço que todos que já estão com a Bíblia aberta aí, possam ler comigo esse versículo, Marcos 8, 18, leamos: tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Vamos ler de novo, olha: tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A maioria dos irmãos deve conhecer essas palavras proferidas pelo Espírito Santo através do profeta Jeremias, ali no livro de Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 23. E nós aprendemos então com essas palavras que a nossa vida é o quê? Uma constante repetição de misericórdia. Um pouco disso nós já vimos nesse culto, quando Oséias veio aqui à frente, quando nós participamos desses momentos especiais, quando nós celebramos a vida do Cristo ressurreto, cantando alegremente. Quer dizer, a vida é assim, repetições e repetições da misericórdia de Deus. Sabe por quê? Diz o profeta Jeremias, elas não têm fim, elas se repetem a cada instante, porque grande é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Em relação à Igreja da Aliança, as misericórdias se renovaram.
as misericórdias se repetiram cerca de 4.380 vezes. Não são 12 anos? As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia? Se repetem a cada dia? Pois é, a Igreja Presbiteriana da Aliança tem 4.380 vezes de repetição das misericórdias do Senhor, porque elas não têm fim, elas se renovam. Mas será que é isso mesmo? Bom, a história dessa igreja não resume-se a 12 anos. A gente sabe que aqui houve antes e que calçou, que fundamentou, que estabeleceu a base foi a Igreja Betânia. E alguns dos aqui presentes conhecem bem essa história. E se a gente considera essa história, meus irmãos, nós vamos lá para o dia 25 de junho de 1936. E aí o que acontece? Quer dizer, a partir de 38 aqui, a partir de 1938 nesse local, na Arthur Azevedo. E aí que as misericórdias se repetiram 26.645 vezes, considerando a história da Betânia. Mas será que é só isso? Meus irmãos, não fazia parte dessa repetição das misericórdias os 10 anos da IPAL, de 1999 a 2009? Peraí, se são 10 anos, então a gente já tem que colocar aí mais 3.650 renovações, repetições da misericórdia que se renova a cada manhã, porque elas não têm fim. Grande é a fidelidade de Deus para com a sua igreja. Mas e a história da fase nova da igreja do Alto da Lapa? Não é desde 2011 que os irmãos estão lutando ali, presbítero Henrique, dona Verli, Jorginho, Lília? Então tem que pôr mais 3.650 repetições de misericórdia nessa história. Meus irmãos, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E se eu somo tudo isso, meus irmãos, olha, se eu somo tudo isso, eu tenho aqui quase 40.000 repetições da misericórdia de Deus. Há quase 40.000 dias Jesus cuida desta igreja, meus irmãos. Há quase 40.000 dias Jesus cuida dessa amada expressão local da sua igreja em geral. E só como eu falei, desde 38, mas a pedra fundamental desse templo foi colocada em 37. Por incrível que pareça, o pastor que pregou na época, o pastor Guilherme Kerr, estudou lá no Gamo, lá em Lavras. E ele foi o orador aqui, em 1937. Só de lá para cá, as misericórdias se repetiram 30.660 vezes. Meus irmãos, Jesus é muito condescendente a nós. E Ele sempre está pronto a repetir o seu cuidado nas nossas vidas. Não é verdade? Bom, a gente vai aprofundar nisso, nessas repetições, porque o capítulo 8 do Evangelho de Marcos pode ter muito bem esse título, porque aqui a gente tem várias repetições da graça presente na pessoa de Cristo, dos milagres de Cristo, das misericórdias de Cristo. E eu vou passar a mostrar para os irmãos isso, e essas repetições geraram, especialmente no representante do colégio apostólico, Pedro, uma confissão que veio das repetições. Nas minhas exposições do Evangelho de Marcos, eu sempre uso 2 palavras para os títulos da mensagem, sempre 2 palavras, e as 2 palavras de hoje são repetição e confissão, ou repetição e confiança, porque confiança é uma palavra muito próxima de confissão. Pois bem, olhemos para o texto da nossa exposição nessa noite, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Mas para entender melhor o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, a gente tem que se lembrar de um evento que aconteceu e que nos é narrado no capítulo 6. Se você voltar os olhos um pouquinho para o capítulo 6, a partir do verso de número 30, você vai encontrar a primeira multiplicação de pães e peixes. Está aí, no verso 30 em diante do capítulo 6. Uma multidão estava ali junto a Jesus, e Jesus se preocupa, na verdade, quem se preocupa são os discípulos, se preocupa com aquela multidão, fala com Jesus, e Jesus fala para eles: deem vós mesmos de alimento para eles, deem vós mesmos pão para eles se alimentarem. Era tarde da noite, como é que a gente vai fazer isso? E Jesus ali, a partir de 5 pães e 2 peixinhos, alimentou cerca de 5.000 homens.
pense que existem as mulheres e as crianças na história. Quer dizer, são milhares, incontáveis de pessoas. Mas, infelizmente, e até de maneira incompreensível para nós, esses discípulos que acompanharam e presenciaram tudo isso, parece que não entenderam muito bem o que aquilo significava. Se você ler o capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, você vai descobrir ali uma profecia de que Deus viria apacentar o seu povo. E Deus alimentaria o seu povo nas campinas, nas montanhas de Israel. E no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, na primeira multiplicação de pães e peixes, aquela profecia se cumpre. Deus está pastoreando, Deus desceu do céu, Deus se encarnou, Deus está alimentando o seu povo. Só que, irmãos, logo em seguida eles vão, por ordem de Jesus, atravessar o Mar da Galileia, e isso está registrado a partir do versículo 45 do capítulo 6. E eles tiveram uma dificuldade para remar, porque começou a ventar naquela madrugada, e Jesus vai encontrar com eles, e eles ficam espantados, porque Jesus vem andando sobre as águas, e eles ficam atordoados com aquilo tudo. E o Marcos, usado pelo Espírito Santo, tem o cuidado de falar para a gente o porquê. Por que eles ficaram assustados com aquele movimento todo, de fato, impressionante, impactante. Mas o Marcos vem nos dizer por quê. Por quê? Olha o verso 52 do capítulo 6. Leiam para mim, por favor, Marcos 6, 52. O que diz aí? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. O que um bom pedagogo faz quando a criança não entendeu a primeira vez que explicou? A primeira vez que demonstrou? O que um bom professor faz? Vamos fazer de novo, não é isso? Se não entenderam, vamos fazer de novo. E Jesus vê a sua misericórdia, ou Jesus faz a sua misericórdia se repetir, porque elas se renovam a cada manhã. E ele então, já que não entenderam, eu vou fazer de novo. E aí nós chegamos no capítulo 8, na repetição de um milagre. Por isso que eu disse que o capítulo 8 é o capítulo das repetições. Então vamos ver? Naqueles dias, verso 1, quando outra vez se reuniu grande multidão, o que? Outra vez, repetição. Repetição de um fato. Quando se reuniu outra vez grande multidão, não tendo eles o que comer, a mesma história. Agora, quem chama os discípulos é Jesus. Na primeira vez, lembra que é os discípulos que se preocuparam. Ah, Jesus, despede esse povo para que possam ir embora e possam comprar alguma coisa pelo caminho. Mas agora é o contrário, é Jesus quem diz para os seus discípulos, olha, eu tenho o quê? Verso 2, compaixão dessa gente. Essa gente está aqui comigo faz tempo, e 3 dias que eles estão caminhando comigo, e aqui é uma peregrinação geográfica muito interessante, porque desde o capítulo 7, Jesus está peregrinando na região costeira do Mar da Galileia. E aqui no capítulo 8 a gente vai ver esses movimentos de Jesus, e Jesus está com compaixão daquelas pessoas, e o verso 3 diz, se eu despedir para suas casas em jejum, eles vão desfalecer pelo caminho, eles estão com fome, eles vieram de longe. Só que os seus discípulos repetem a indagação, da onde? Como é que alguém vai conseguir alimentar essa gente? Agora é uma multidão ainda maior. Não, desculpe, não é não, mentira, é 4.000 homens, verso 4, a primeira era 5, agora 1.000 homens a menos, a gente não sabe a relação de crianças e mulheres nessa história. Mas o fato é que estão novamente preocupados com os recursos, aonde que a gente vai encontrar? Olha, ora, Jesus já mostrou que Ele não tem limites na sua misericórdia, as misericórdias do Senhor não têm fim, a graça do Senhor não tem fim, Ele não tem limite na provisão das nossas vidas. E o fato é que Ele então vai repetir o milagre. Jesus lhes perguntou, verso 5, quantos pães tendes? Responderam a eles 7. Quer dizer, um pouco a mais, né? Na primeira eram 5, agora são 7, 2 a mais. E o texto diz, mas não tem peixe. Não tem, como diz na minha terra, não tem a mistura, né? A carne é a mistura. Só tem os pães. E aí, Jesus pega os pães e novamente repete o seu
ato, verso 6, tomando os 7 pães, partiu, deu graças, deu aos seus discípulos, para que eles distribuíssem, repartindo entre o povo. Tudo do mesmo jeito, repetição. O coração estava endurecido? Não compreenderam o milagre dos pães, a primeira vez que eu fiz? Eu faço de novo, do mesmo modo. Leia o capítulo 6, é o mesmo ato. E Jesus então parte os pães. Aqui nesse caso, tinha os peixinhos, alguns peixinhos, então tem a mistura, desculpa aí pessoal, eu fui precipitado aqui, apareceu os peixinhos na história, que bom. Abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos, então não foi sem mistura, ufa, não foi só pão seco, né? O famoso pão corajoso, o café corajoso que não vem sem quitanda, o pão corajoso que vinha sem o recheio, não, tem os peixinhos ali, normalmente eram peixinhos guardados em conservas, que eles carregavam, eram peixinhos já assados ou cozidos e que eram conservados para os lanchinhos. E aí Jesus multiplica novamente pães e peixes. Verso 8, novamente comeram e se fartaram. Verso 8, novamente sobrou pedaços. Novamente sobrou pães e peixes em cestos que são carregados pelos discípulos. Verso 9, eram cerca de 4.000 homens. E Jesus agora despede aquela multidão de barriga cheia. Está resolvido o problema. Verso 10, logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, ele partiu para as regiões de Dalmanuta, também região costeira do Mar da Galileia. Quando nós entramos no verso 11, nós vamos descobrir que aqueles mesmos caras que saíram lá de Jerusalém para encontrar com Jesus em Cafarnaum, do que eu estou falando? Início do capítulo 7. Você vai ver que os líderes religiosos daquele período estavam com muito tempo. Porque o início do capítulo 7, que é o capítulo anterior, vai dizer para a gente que eles saíram de Jerusalém e foram ter com Jesus em Cafarnaum, sabe por quê? Foram lá conversar, ter uma conversa séria com Jesus, sabe por quê? Porque Jesus não lavava a mão antes de comer. Então eu tenho que sair de Jerusalém para ir lá em Cafarnaum para falar para Jesus lavar a mão. Tem muita gente para preocupar com a nossa vida, né? Impressionante. E aí, esses são o nível de religiosos dos dias de Jesus. Aqueles que saem de Jerusalém para falar para Jesus lavar as mãos. É claro, eu estou sendo aqui muito simplista. Eles queriam que Jesus se adequasse às tradições deles, às tradições religiosas deles, que eram parte do seu arcabouço, do seu sistema religioso, mas o Senhor Jesus não tem muito a ver com religião. Sempre nós consideramos a religião como aquele esforço humano para chegar a Deus. Jesus é evangelho, é a graça de Deus, é Deus para chegar até nós. E Jesus não casa nesses métodozinhos desses caras. E esses caras, esses líderes religiosos, puseram a se discutir com ele novamente. Não bastou Jesus dizer para eles no capítulo 7, olha, o problema não é lavar a mão, meu amigo, o problema é ter coração lavado. Nada que você coma, nada que entre pela sua boca vai te contaminar. O que contamina é o que sai da boca, o que sai do seu coração. Jesus já mostrou que mais importante que mãos limpas é ter coração limpo. E é o que essas pessoas não tinham. Vamos ver como não tinham? Eles tentando, fizeram o que para Jesus? Verso 11... pediram um sinal do céu. Você vai ler no verso 10 que isso despertou sentimentos em Jesus e sentimentos fortes. Você vai ler aqui que Jesus arrancou lá do íntimo do seu espírito um gemido. Como foi isso? Imagina. Não é possível. Por que Jesus sentiu de maneira tão forte isso? O que eles pediram? Um sinal. Esse já era o segundo igual. Fora, se você ler no capítulo 7, a recente cura de um surdo gago, a libertação da filhinha de uma mulher, filhinha que estava sob a possessão demoníaca. E eles agora vêm e pedem um sinal, mas Jesus está repetindo o sinal, e isso é incompreensível, tal qual incompreendidos são tanto os líderes como os discípulos, porque o coração estava endurecido, verso 52 do capítulo 6, porque não tinham entendido o milagre
Dos pães. E esses fariseus também não entenderam o milagre dos pães. Se eles tivessem entendido, eles já estavam convencidos a partir da repetição. Se não compreenderam, eu faço de novo, mas nem eu fazendo de novo. Nem fazendo de novo. E Jesus então, a gente percebe que o Senhor Jesus se incomoda muito com a incredulidade. Ele sempre exorta os seus discípulos, não seja incrédulo, mas crente. É assim que ele tira Pedro do seu submergir no mar. Não seja tímido, homem de pequena fé, creia. A ausência de fé incomoda o Senhor. E nesse caso, incomoda ainda mais ao ponto de um gemido vindo do fundo da sua alma, porque ele acabou de repetir um sinal, e nada mais pode fazer senão responder àqueles religiosos hipócritas, vazios, frios e do coração impuro, incrédulos, não mais do que responder a ele: olha, em verdade vos digo que a essa geração não se lhe dará sinal algum. Não é possível nem repetindo, entendem? Deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Volto a falar dessa peregrinação geográfica nas regiões costeiras do Mar da Galileia, atravessando de uma margem para outra, e agora ele vai para outro lugar. Mas antes de chegar em Betsaida, que vai ser o nosso próximo ponto de desembarque, ele vai ter uma conversa com seus discípulos. E quando ele entra no barco, então, havia uma situação muito curiosa. O que aconteceu? Os discípulos não levaram um lanchinho. Talvez a barriga cheia do milagre que acabara de acontecer fez com que eles herdassem. Estava todo mundo satisfeito, não se preocuparam em separar o lanchinho, a merendeira, a matula, a marmita. E aí? E aí que Jesus vai ter uma conversa com eles sobre isso. Meus irmãos, por que sobre isso? Que sentido haveria em preocupar-se com provisões, se eles estão do lado daquele que já alimentou 5.000, que já alimentou 4.000, fora mulheres e crianças, e sobrou um cesto para cada um segurar na primeira, 12 cestos, um para cada discípulo, sobrou 7 na segunda. Mas Jesus diz para eles, olha, verso 15, cuidado com o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus está falando de duas classes, a classe religiosa do seu tempo e a classe governamental. E havia um problema comum entre elas. E qual que era esse problema? Incredulidade. E Jesus trata essa incredulidade como fermento. Por que motivo? Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai descobrir que o fermento, na tradição judaica, está ligado à impureza. A massa pura e a massa com fermento. A massa com fermento se transforma. A massa com fermento leveda, cresce. E existe a massa do pão ázimo, do pão sem fermento. Na Páscoa, se alimenta de pão com fermento ou sem fermento? Sem fermento. Para que se represente a pureza do povo de Deus. E Jesus então acautela os seus discípulos, olha, cuidado com a contaminação. Qual é a contaminação dos fariseus, irmãos? Acabamos de ver. É uma contaminação interior. Jesus, no capítulo 7, conta uma parábola em relação a esses fariseus que queriam que ele lavasse a mão. E ele diz, olha, como é que alguém se contamina? A partir do verso de número 14, ele diz, olha, verso 15, nada, capítulo 7, 15, nada fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina, sabe por quê? Verso de número 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. O mal não vem de fora, o mal vem de dentro, desde o Éden, desde que os nossos primeiros pais pecaram. A terra será maldita por tua causa e produzirá cardos e abrolhos, e a natureza humana está corrompida. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2,17. E essa morte não foi física, porque Adão está conversando com Deus no capítulo 3. Então foi uma morte espiritual, interior, algo que aconteceu no interior do homem, e esse algo que o contamina. Então o mal não vem de fora,
O mal vem de dentro. E se não houver uma transformação interior, estamos sujeitos a todo o mal que em nós habita. E Jesus então diz para aqueles seus discípulos: cuidado com o fermento, porque o fermento contamina a massa. E ele está onde? No interior da massa. Só que o que acontece, irmãos? Lembra do verso 52 do capítulo 6? O que aconteceu com os discípulos quando Jesus fez o primeiro milagre dos pães? O que nós lemos? Eles não haviam compreendido o milagre dos pães. E agora, se não compreenderam, eu faço de novo. Jesus fez de novo. E ainda bem que resolveu, não é verdade? Olha, eles precisam de recuperação, prova substitutiva, repetir de ano, não sei o que fazer. Acho que nem Jesus mesmo diz: arranca um gemido do íntimo. Eu não sei o que eu faço mais. Fiz uma vez, não entenderam. Fiz de novo. E agora, olha a situação, meus irmãos. Olha o sofrimento do Senhor. Sabe que na teologia a gente estuda a humilhação de Cristo. E dentro da humilhação de Cristo está a encarnação. Dentro da humilhação de Cristo está a sua morte. Mas dentro da humilhação de Cristo está o seu sofrimento. Jesus sofreu. Quando ele arranca do seu íntimo esse gemido, é porque ele sofre com a incredulidade e o pecado humano. Ele é santo, santo, santo. E ele habita numa terra cheia de pecado, de incredulidade. E aí, olha a conversa, como é que ela caminha, meus irmãos. Discorriam entre si, verso 16 do capítulo 8. Sabe qual que é o problema, esse negócio do fermento aí? Eles se relacionaram fermento e pão, e aí o que aconteceu? Esquecemos a merendeira e Jesus está bravo. Aí ó, é que não temos pão, verso 16, esquecemos de trazer a marmita. Jesus, percebendo, perguntou para eles: por que vocês estão falando disso, gente? Por que vocês estão discorrendo sobre não ter pão, gente? E agora Jesus vai começar uma repetição. Repetição de quê? De perguntas. Dentre elas, a que foi base para a nossa exposição dessa noite. Jesus começa a metralhá-los com várias perguntas. Ainda não considerastes, nem compreendestes, verso 17. Por que vocês estão falando sobre isso? Parte A do verso 17. Vocês ainda não entenderam? Parte B do verso 17. Tendes o coração endurecido? Parte C do verso 17. Não é a mesma coisa do verso 52 do capítulo 6? Queridos, tende olhos e não vedes, tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Não vos lembrais de quê? De quando parti dos 5 pães para os 5.000, quantos cestos sobraram? Responderam eles: 12. Quando parti dos 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam: 7. Ao que Jesus disse: não é possível. Não compreenderam ainda. O que eles tinham que compreender? Eles tinham que compreender que Deus desceu do céu, irmãos. Eles tinham que compreender que Deus está entre eles, que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, que vai prover pão quando não tiver, que vai prover sustento e recurso quando não tiver. É o Deus que durante quase 40.000 dias sustentou essa obra aqui. Ela está de pé há décadas, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E ela é a causa dessa igreja não ter se consumido, da minha vida não ter se consumido, da tua vida não ter se consumido. E eu lhe pergunto: tende olhos e não veem? Tendo ouvidos e não ouvem? Não percebem a fidelidade manifesta de Deus nas repetições da sua graça, dia após dia, na sua vida e na minha vida? Pois bem, chegaram em Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus toma o cego pela mão, levou para fora da aldeia, aplica-lhe saliva aos olhos e impõe as mãos e pergunta: você vê algo? Isso é muito interessante. Jesus nunca segue um método. Se você me perguntar: pastor, por que Jesus usou saliva? Eu te responderia com muita clareza: sei lá. Por quê? Porque ele cada vez faz de um jeito.
tem hora que ele coloca o dedo no ouvido, tem hora que ele manda uma palavra, tem hora que ele toca, de um jeito, de outro. Sabe por quê? A explicação que eu te daria é porque ele sempre quis deixar claro que método é segundo plano. Porque se as pessoas descobrem um método, e até poderiam acusá-lo, ele só consegue se for assim. Não, com ele não existe esse negócio de método. Método é dos fariseus, tem que lavar a mão assim assado. Senão o método vira um ídolo. E ele é, na verdade, o centro de todo o poder, não os métodos. Métodos tem vários aí, mas solução mesmo é só com Jesus. Como diz o diácono Paulo, e ele orou esses dias, eu não esqueci, diácono Paulo. O mundo é ruim, mas Deus é bom, e Jesus é bom. Então tem meta com o mundo. Com Jesus é solução. Então fiquem com os métodos, enquanto a solução está com Cristo. Quer solução, vai em Jesus. Quer ensaiar, vai de método. E Jesus não tem método. E o caso, meus irmãos, é que ele pergunta para o cego: você está vendo alguma coisa? E o cego vai responder: eu vejo, verso 24 do capítulo 8, eu vejo os homens como árvores andando. Espera aí, quem que curou esse cego? Foi o João de Deus? Que coisa estranha. Porque não está muito a conciliar aqui com a pessoa de Jesus. Afinal de contas, se você ler o último versículo do capítulo 7, o verso 37, as pessoas estão maravilhadas sobremaneira sobre Jesus e dizendo algo muito interessante. Eles estão dizendo assim: olha, tudo ele tem feito, o quê? Esplendidamente bem. Não é possível que agora falhou. Não passou no controle de qualidade. Os homens que eu estou vendo parecem árvores andando. Esse não é Jesus. Mas aí Jesus novamente põe as mãos nos olhos, verso 23, e aí, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Então Jesus mandou ele embora para casa, recomendando: olha, não entre na aldeia. Por que Jesus deu duas de mão aqui? O diácono Júlio que entende isso, né? Se dá a primeira de mão, ficou muito bom, vem com a segunda para ficar ok. Aqui foi de duas mãos. Qual que é o propósito? Será que Jesus não dava conta de fazer de primeira? Tudo ele faz esplendidamente bem. Sabe que as misericórdias se renovam a cada dia? Sabe que ele se compadece da nossa fraqueza, estupidez? Sabe que você erra o mesmo erro toda vez e ele te perdoa toda vez? Sabe que só ele tem essa paciência com você que ninguém tem? A Fernanda perde paciência comigo de vez em quando. De vez em quando? Esqueço tudo. Ela ensina, ela explica, eu esqueço de novo. Mas Jesus sempre, com toda a misericórdia, nos perdoa, nos acolhe, nos sustenta, não nos trata de acordo com o nosso comportamento. E se você errou de novo, aquele mesmo erro que você sabe que te afasta dele, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, não tem erro, ele te acolhe com a mesma graça de sempre. Sabe por quê? Porque ele repete e repete para essa igreja quase 40 mil vezes, e ele vai continuar repetindo, porque grande é a tua fidelidade. Queridos, ele fez isso porque eles não compreenderam o milagre dos pães, verso 52 do capítulo 6. Eles ainda não compreenderam o milagre dos pães, verso 17. Eles não sabem com quem que estão lidando. Então deixa eu tentar com esse cego aqui. Uma vez. E aí, tá vendo? Estou vendo meio embaçado. E agora, tá vendo? Agora estou. Vem cá, gente. Jesus. Para os discípulos. Vem cá, gente. Vamos conversar aqui de novo. Vamos lá. Então Jesus, verso 27, os seus discípulos partiram para a aldeia de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: pessoal, quem dizem os homens que eu sou? Responderam: João Batista, outros dizem que é Elias, outros algum dos profetas. Eu vejo os homens como árvores, embaçado. Até quando vocês vão ficar vendo igual o cego? Não é possível.
Gente, vocês me viram multiplicar os pães. A profecia de Ezequiel 34 se cumpriu. Vocês me viram curar enfermos. Vocês me viram andar sobre as águas. Vocês estão ouvindo de mim. Vocês estão experimentando daquele que é manso e humilde. Queridos discípulos, verso 29, quem sou eu? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: né? Já não dava mais. Até que enfim. Poxa vida, não compreenderam, eu faço de novo. Não compreenderam, eu tento explicar. Não compreenderam, eu vou até usar um cego aqui para ser mais didático ainda. E agora? Até que enfim. Respondamos como Pedro. O que Pedro responde? Todos juntos. Tu és o Cristo. Aleluia. Agora sim, caiu a ficha. Você que está aqui com dúvida, ou na dúvida que Deus tem um propósito para a sua igreja, você que está aqui com alguma dúvida que Deus tem um propósito para essa igreja, e se Jesus começasse a perguntar para nós aqui nessa noite? Como aliança, 12 anos. Como Ipau, 10 anos. Como Betânia, 73 anos. Como Ipau de novo, 10 anos. Não compreendeste ainda? Tende o coração endurecido? Não é possível que vocês não estão vendo que eu tenho um propósito através de cada um de vocês, igreja do Senhor. Igreja da Aliança, igreja do Alto da Lapa. Não compreendeste ainda? Tem um coração endurecido? Tem olhos e não vedes? Tem ouvidos e não ouvis? E na sua vida, quantas vezes a misericórdia dele tem se repetido e repetido e repetido? Olha, mais de 70 vezes, e eu digo isso porque na minha cerca de 12.775 renovações e repetições de misericórdia, 12.775 de renovação de misericórdia, de manhãs de misericórdias renovadas. Da Maria Fernanda está nos 70 por enquanto, mas se teve presente nesses 70, há uma promessa no 71 também, amanhã se renova do mesmo jeito. Grande é a tua fidelidade. As pessoas falham, ele não. Os métodos falham, ele não. Meus irmãos, esses 12.070 ou essas 12.775 repetições de misericórdia na minha vida apenas ilustra toda a misericórdia. Sabe quantas vezes ele já multiplicou o pão diante de mim? 40.000 vezes. Se eu pegar esses 12.775 e multiplicar por 3, vai ser 40.000 refeições que ele me deu na boca. É ele, o mesmo Jesus, que já te visitou mais de 1000 vezes. Quer dizer, se eu contar quantas pregações eu já ouvi na minha vida toda, mais de 1000 vezes que a palavra de Deus me visitou, nesses 20 anos de novo homem. E aí eu pergunto para vocês: vocês têm olhos e não veem? Têm ouvidos e não ouvem? Não lembrais?